Qual que fica bom? Depende do gosto da cliente, é ela que escolhe o que vai usar. E a prática ajuda você a treinar o olhar. E o que a gente está falando aqui? Em treinar o olhar. É isso que a gente está falando. Eu até troquei o óculos hoje para deixar um óculos assim, um pouco mais, linhas mais retas, para que você tenha uma sensação de como isso funciona no rosto. Né? Então, assim, nós falamos do formato de rosto e como o cabelo pode moldurar esse formato de rosto. E também falamos que como isso funciona no contexto geral do entendimento e da percepção sua, porque o rosto tem interno e externo. Interno, externo. Interno, nós falamos já que é a estrutura óssea, que você toca o rosto, né? Ó, tecido. Estou fora do peso, então o tecido fica... Mas você toca o osso, onde o osso está? Ó, lá dentro o osso, ó. Então, você toca para sentir os ossos, e aí você imagine que você... Eu tinha deixado aqui o paninho, cadê o paninho? Eu tinha deixado um paninho aqui, eu não sei onde foi parar. Tanta coisa que eu separo para vocês que eu não sei onde foi parar o paninho. Mas eu vejo já já. Já já eu acho que aqui. Eu vi o paninho que você tem que vendar os olhos e tocar na pessoa. Venda os olhos e toca na pessoa. Quando você toca, você consegue perceber melhor o formato do rosto através da estrutura óssea. Aí eu vi alguém falando assim, eu não sei muito se formato de rosto tem a ver com a pessoa. Eu acredito mais nas microexpressões. Aí a pessoa falava, continuava falando, e a pessoa disse assim, microexpressões, por exemplo, quando a sobrancelha está para cima, assim, a pessoa está assustada, né? Então ela regala os olhos, ergue as sobrancelhas e fica aquele ar de indignada e tal. E ela mostrou o desenho, mas ela não conseguia fazer. Porque ela falou, não consigo fazer porque eu pus Botox. Então eu pergunto assim, quantas das nossas clientes fazem Botox? É mais fácil você tocar e sentir o rosto da pessoa ou imaginar como ela fazia antes de ter Botox? Então, as microexpressões, elas são informações pertinentes, lógico. Não estou aqui desmerecendo. Mas estou dizendo que são informações que uma completa a outra. Quando você pensa só naquela e abandona a outra, você está dizendo para mim que as expressões são mais importantes do que o formato do rosto original. Não, o formato do rosto original já fala, é original, é interno, está dentro. Né? Então, aqui nem a pessoa fala assim, eu não tinha nada, estava super bem de saúde, tive um infarto fulminante e morri. É porque a questão estava interna e você não estava vendo. Isso é interno, isso é o conceito interno de alguma coisa. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que, abordando de forma bastante exaustiva, a gente tem que falar sobre o rosto interno e o rosto externo. Então, o rosto interno é aquele da estrutura óssea e que você desenhou. Você pode, no desenho, imaginar que aquele rosto que você fez pode ser que ele seja estrutura óssea. E a parte externa pode ter uma mudança visual. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, que a imagem, quando você olha uma imagem, ela não verbaliza alguma coisa, que eles chamam de imagem não verbal. Se a imagem comunica alguma coisa, ela tem um verbo ali. Você olha e acha que é tal coisa. Né? Então, não é que ela não é imagem não verbal. Né? Ela pode ser uma imagem não auditiva, não sonora, mas nem por isso não está verbalizando ali. Quando eu olho para alguém, eu acho alguma coisa. Se eu acho, existe uma comunicação ali que não tem som, não tem áudio, mas eu olho, acho isso, acho aquilo. Então, quando a gente fala uma imagem não verbal, não é uma colocação mais correta. Porque hoje a gente pensa que ela pode não ter sonoridade, ela pode não ter áudio, mas existe um discurso por trás daquela imagem. Ele é silencioso, sim. Ele é sem som, né? Não tem sonoridade, não tem áudio. Mas se eu olho e imagino alguma coisa, existe ali um verbo visual. Não dá para a gente falar que ela é uma imagem não verbal. Ela pode ser uma imagem não verbalizada, não sonorizada, não auditiva, mas ela passa uma informação. E aí,
a gente está falando aqui para todo mundo desenhar e treinar. A única maneira de você aprender é se você desenhar. Você tem que desenhar. Tem que desenhar. Ó, formato do rosto redondo, ó. Ó, você tem a oportunidade. Formato do rosto redondo. Vou aproximar mais, ó. Formato do rosto redondo. Olha, porque você podia tirar uma foto, guardar a imagem, ou acessar o livro da gente aí, que tem todas as imagens lá, mas esse é o formato do rosto redondo. E aí, quando você pensa, você fala assim, mas rosto redondo? É, rosto redondo. Olha aqui, ó, o rosto triângulo baixo, ó. Triângulo baixo. Olha como a lateral do rosto, perto da boca, é mais dilatada. Olha como a parte da parte de cima da testa, como ela diminui um pouco, né? Vou aproximar um pouquinho mais, olha que legal, ó. Então você precisa exercitar. Porque se você exercitar, você treina a proporção, você treina o seu olhar e, acima de tudo, quando você vê alguém, você já percebe rápido. E aí, então eu mostrei umas figuras aqui, certo? E eu vou mostrar para vocês outra coisa. Olha só. Ó, isso aqui, ó, a gente chama de maquete. Por que maquete, né? Por quê? Porque tá preso num display, ó. Tá preso no display, tá vendo, ó? E aqui tá numa folha A3, ó. Né? E aqui tem um display, ó. Olha que interessante. E aí no display, a gente pode colocar aquelas molduras, né, que a gente falou, porque a moldura, ó, a moldura é para dar para você aquela sensação visual de como fica o rosto daquela pessoa com aquele cabelo, ó. Olha que louco, ó. Eu estou achando que está no lugar, não sei se está no lugar. Olha que louco, ó. Olha como tirou as laterais do meu rosto mais dilatada por causa do peso, ó. Olha como tirou. E aí, vou pegar outra aqui, ó. Ó. No meu rosto, ó. Olha lá. Chegar mais perto, ó. Então, o que acontece é, você tem a oportunidade de exercitar. E aí eu vou colocar aqui, ó. Formato do rosto. E aí eu coloco aqui, ó, moldura. Ó. Moldura. Ó. Ele tem um imã aqui, ó. Eu faço assim, ele segura, tá vendo? Ó. E aí eu venho aqui e coloco no lugar, ó. Naquele lugar que eu quero que fique, vai ficar bacana. Ó. Pronto. Olha que legal. Sabe por que isso? Porque eu preciso exercitar. Preciso aprender. Ó. Todos os formatos de rosto aqui têm as suas molduras. Porque eu preciso exercitar. Eu preciso exercitar. Aí eu pergunto assim, você precisa exercitar ou não? Fez o desenho? A pergunta é, você fez o desenho? Mandou o desenho? Eu recebi vários aqui. Eu não sei, por exemplo, se foram todos. Mas eu recebi, eu olhei, uma boa parte eu olhei. Lógico que eu me lembro de algumas pessoas, né? Eu me lembro de algumas pessoas. Aquela garota do Ciane, ela fez. A Juliana fez. Tem várias pessoas que eu lembro o nome porque eu li que as pessoas não fizeram um, elas fizeram um desenho de cada formato de rosto. Olha aí, ó. Olha que legal. Então, você precisa avançar no conhecimento. E a melhor maneira da gente avançar é quando a gente compartilha. Então, eu mostrei o rosto lá, vou mostrar outro, ó. Ó. Olha que legal, ó. Aí eu pergunto para você assim, né? Qual é esse rosto aqui? Qual é o formato desse rosto? É uma pergunta para você, né? Qual o formato desse rosto? Então, você percebe quantos materiais a gente tem? Bacana. Esse rosto aqui, ó. É fácil de saber qual é. Então, vamos ver quem é o primeiro que responde. Qual é o formato desse rosto aqui, ó? O oval é a figura geométrica. Não é figura geométrica. Só existe os 7 primários. Mas depois a gente pode falar sobre isso. O oval não existe. Qual é o formato desse rosto aqui? E aí, eu coloquei aqui, ó, um cabelo. Coloquei um cabelo aqui para o rosto parecer oval. Agora o rosto, que é losango, parece ovalado. Porque esse tipo de corte de cabelo dá um efeito ovalado. Agora você pode dizer que esse rosto parece oval.
Ele é oval? Não, porque oval nem existe. Mas ele fica parecendo oval. Então, interno ele é o losango e externo ele parece oval. Parece mais delicado, mais charmoso, mais sensual, mais feminino, mais charmoso, mais atraente, mais um monte de coisa. Então, esse rosto aqui é um rosto losango, que recebeu um visual de um corte de cabelo, que deixa o rosto com um aspecto de ovalado. E quando ele é ovo, ele remete à feminilidade, à multiplicação, uma série de itens que está ligado ao símbolo ovo. Leia sobre o símbolo ovo. Mas o ovo não é uma figura geométrica. Então, vou colocar outro cabelo nesse rosto aqui. Ó. Hoje é o dia da gente falar formato de rosto, interno e externo. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tem que ver lá na imagem. Coloquei aqui, ó, mais ou menos. Pronto. Agora eu queria aqui uma imagem triângulo baixo. Porque o cabelo desce um pouco mais assim e forma uma linha reta aqui, ó. Ó. Então ele dá uma sensação de triângulo baixo. Então o rosto interno a gente sabe que é losango. Mas quem estaria olhando para essa pessoa sem saber o formato do rosto interno, diria que esse rosto aqui é triângulo de base baixa. Porque tem mais volume aqui embaixo e em cima está um pouco mais baixo e os cachos formam mais embaixo. Losango. Rosto losango, cabelo, triângulo de base baixa. Ó, pronto, certo? Agora eu vou mudar. Eu vou mudar a maneira de mostrar. Quer ver um rosto losango parecer arredondado? Ó. Ó. Porque tem um corte. Olha como o corte vestiu o rosto, ó. Como ele cria essas linhas aqui, ó. Um pouco mais arredondadas, né? Olha só. Olha como ele cria essas linhas mais arredondadas, né? Ó. Ó. E aí ele dá uma sensação. Olha o rosto losango com outro cabelo. Então nós já pegamos o rosto losango sem nada. Tá aí, ó. Sem nada. Pegamos com esse tipo de cabelo, triângulo de base baixa. Pegamos com esse tipo de cabelo aqui, ó, para fazer o rosto ovalado, tá? E aí pegamos agora esse desenho aqui, ó, com um cabelo diferente, ó, outro cabelo. Qual que fica bom para ela? Ué, depende do que ela quer. Depende do que ela quer. Agora, é possível transformar o rosto losango num rosto triângulo de base alta? Você precisa dar volume, né? O cabelo. Porque se o rosto Vou até desenhar no caderninho aqui, que eu adoro usar o caderninho, porque o caderninho ajuda a gente a enxergar com mais clareza. Então eu vou fazer aqui, ó, o losango, ó. Estou fazendo o caderninho aqui, ó, losango, ó. Tá vendo o losango? Tá vendo o formato losango? Então ele é menos aqui em cima, menos aqui embaixo e mais dos lados. Mais e mais. Vou pôr aqui a capinha aqui para poder dobrar para trás, para não ficar intervindo para vocês aí a visualização da figura. Olha aqui, ó. Então eu estou dizendo para você o seguinte: o losango ele tem menos em cima, menos embaixo e mais dos lados. Esse é o losango. A gente podia falar dos 7, mas eu estou falando de um, que a gente fala de um, a gente fala de todos. Se você entender os sinais por trás. Menos e menos, mais e mais. Sim. Vou pegar o rosto agora, ó. Olha o rosto. Menos e menos, mais e mais. Tá entendendo o que eu estou falando? Ó. Tá entendendo? Isso aqui é o formato do rosto interno dela. Se eu preciso dar volume para fazer ele triangular, eu tenho que conseguir mais aqui, ó. Onde eu coloquei o sinal de mais, é onde eu preciso aumentar para ter um cabelo triângulo alto. Porque aqui é a mandíbula, aqui é a testa. Para eu dar mais volume aqui, eu preciso de cabelo, moldura. Eu estou falando de cabelo, podia falar de maquiagem, podia falar de um monte de coisa. Eu estou falando só de cabelo, porque quando a gente entende primeiro uma parte, fica mais fácil entender a outra depois. Então eu falei que assim eu dei o formato arredondado. Agora eu vou colocar um formato para deixar triangular, ó. Ó. Olha como ficou triangular, ó, o rosto, ó. Deu volume em cima, ó.
Então o jogo está na nossa mão. Somos nós que fazemos. Qual o cabelo que fica bom por formato do rosto losango? Careca? Triângulo de base baixa? Ovalado? Triângulo alto? Redondo? Qual que fica bom? Depende do gosto da cliente. É ela que escolhe o que vai usar. Ela que escolhe. Nós fazemos o resultado. Agora, se ela fosse careca, o que eu posso fazer para mudar o formato do rosto dela? Quando eu clareio nas laterais do rosto, eu dou mais volume. Quando eu clareio em cima, eu dou mais volume. Quando eu escureço esses cantos aqui, eu faço ele diminuir. Se ela colocar um brinco aqui bem cheio de volume, concorda que vai mudar o formato do rosto? Mas eu falei de maquiagem, depois eu falei de brinco. É porque maquiagem muda. Acessórios muda. E o cabelo muda. Mas vamos bagunçar. Hoje é dia de bagunçar. Hoje é dia de fazer você pirar. Olha aqui, ó. Triângulo de base alta. Olha que legal, ó. Ó. Pôs um óculos. Triângulo de base alta. Vamos mudar a brincadeira? Ó. Outro formato de rosto. Olha como mudou o formato. E ela é careca. Então, vamos mudar. Tem outro? Tem. Ó. Olha como muda. Ó, triângulo de base baixa, tá? Ó. Triângulo de base baixa. Olha que louco, ó, o óculos, ó. Olha como ele traz o rosto para baixo, como trouxe aquele cabelo. Agora imagine só se eu fizer isso aqui, ó, e trouxesse cabelo também, ó. Ó. Olha só que legal, ó. Então é para vocês perceberem que maquiagem. Olha só. Sabe isso aqui, ó? Que a gente dá visagismo para ótica. Se liga só, ó o que tem de óculos, ó. Ó o que tem de óculos. Outro dia a gente vai falar de óculos. Mas é para dizer para vocês que o visagismo vai abrir a sua cabeça. Que o visagismo abriu a minha. Aí você fala assim, não, o Robson está contaminado, né? Abriu a da Tânia. Aí você fala, Robson e a Tânia, estão os dois contaminados. Aí abriu da Thaís, abriu do Dom, abriu da Simone, abriu da Kel, abriu do Thiago, abriu do Fernando, abriu do Ronaldo, abriu do Ivan. Podia encher de nome, da Tati, de um monte de gente a mais. Que coisa. Oh, esse aqui não, vou pegar esse aqui, ó. Ó, lembra do losango? Olha o brinco, ó. Olha o brinco como mudou, ó. Como preencheu a parte de baixo do rosto, dando volume. Vou mudar, olha só. Ó. Olha que legal, ó. Tá, assim, olha só. Então, isso é para mostrar para vocês. Olha que louco, ó. Então, que o brinco, o cabelo, maquiagem, o óculos, tudo intervém na pessoa. A pergunta é assim, tem umas perguntas aqui que são interessantes, ó. O que eu acho da intervenção, da harmonização orofacial que existe no mercado? E aí eu vou parar um pouco aqui para fazer um comentário do que eu vi, né? Então a pessoa falava que as microexpressões são mais importantes do que o formato de rosto. E eu respeito as opiniões, eu acho que todo mundo tem direito de dar opinião e ponto final. Não tem ninguém que é dono da verdade, todo mundo pode dar opinião. Mas a pessoa dizia que o formato do rosto não era muito importante, que as microexpressões são mais importantes. E aí a pessoa quis dar o exemplo
de uma... Ela quis mexer o rosto para mostrar que as microexpressões são importantes. E aí ela justificou que não conseguia mexer a testa porque tinha feito Botox. Então, se a sua cliente fez Botox, como é que você vai saber? Então, as microexpressões são comprometidas por conta da harmonização orofacial. É possível você preencher o lábio? É. Botox na testa, no contorno, mas na boca faz tanto injetável, né? Que eu estou falando dos procedimentos orofaciais, acabei falando Botox, mas é injetável. Ela coloca tanto injetável na boca que depois, além de dar volume, ele tira o movimento da boca. Aí você faz, chega uma hora que não dá mais. Então, compromete as microexpressões. É que, primeiro, a gente fala, quando eu só olho para cliente, eu identifico o formato do rosto externo, o que ela aparece. Aí eu pergunto para ela assim, você gostaria de parecer o quê? Ah, eu queria parecer mais delicada. Queria parecer mais feminina. Você já começa a entender, eu falo para você, não pensa nada. Foca. Escuta e anota. Depois que ela fala tudo, aí que você vai pensar no que você vai fazer. Mas quando ela começa a dar as palavras, você já sabe que grupo que ela vai procurar. Se ela vai procurar um dos formatos do 7, ou até se ela vai procurar um formato ovalado, que não é o formato do rosto. É uma sensação visual de feminilidade. Então, qual formato do rosto combina? Todos eles combinam, depende do desejo da pessoa. Então, quando eu olho para a pessoa, eu falo, bom, ela parece tal rosto. Porque nós também olhamos e pensamos, ela parece tal rosto, que essa informação que eu disse, que não é verbal. Né? Que é uma informação que tem um discurso, que, portanto, existe um sim ali, um verbo por trás daquela imagem que eu estou vendo. Ela só não tem som, não tem áudio e ela não tem oralidade. Mas que eu olho e penso uma coisa, então ela me comunica alguma coisa. Então, como descobrir o rosto da cliente? Como perceber o rosto da cliente? Olhando. É o que ela parece. Aí ela vai dizer, eu quero parecer o rosto mais redondo. Você já sabe o que você tem que fazer. Ah, eu queria... A pessoa careca, como é que eu faço para... Meu rosto é muito retangular, como é que eu faço para fazer um rosto mais redondo? Aí você vai, começa a trabalhar com acessórios. Começa a trabalhar com óculos. Começa a trabalhar com coisas que você vai compor melhor. E a cor do cabelo, a textura do cabelo, o óculos, a sobrancelha, a barba, o bigode, a costeleta, a roupa, o decote, tudo é importante no processo. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte, que o formato do rosto externo é o que a pessoa parece e, portanto, você pode manipular. O formato do rosto interno é o que a pessoa é. Então, não tem como manipular. Tem como você manipular a parte externa, a parte interna não. Então, a parte interna é o que a pessoa é. A parte externa é a informação que a gente vai passar. Então, isso para dizer que esse rosto aqui é losango. Qual é o formato do osso desse rosto? Losango. Qual é o formato desse rosto? Losango. Quando eu faço assim, ó. Quando eu faço assim, ó. Qual é o formato desse rosto? Oval. Oval. Mas é o formato externo. Nunca vai ter o formato de rosto sem cabelo, que é oval, porque não existe. Mas eu posso criar um formato de sensualidade, de delicadeza, de charme. Então eu crio esse formato mais ovalado. Que essa é a diferença entre o osso e a imagem. É sobre isso que a gente está falando. E quando eu digo para você assim, você precisa treinar, você precisa fazer os desenhos, você precisa se jogar mais. É porque para a gente fazer com que isso funcione ainda melhor, a gente precisa que você treine. Você tem que treinar. Então, você tem formato de rosto, você tem cabelo, você tem maquiagem, você tem acessórios, você tem óculos, você tem uma série de oportunidades. Eu falei de barba também, né? Você pode perceber que, olha, quando eu faço com a barba assim, ó, percebe que a barba vai ficar mais no lugar? Então, o que eu quero que você entenda é que, se você resolver usar um óculos, ou um cabelo, resolver usar um óculos, se você resolver usar um brinco, se você resolver usar maquiagem, tudo isso
É visagismo, gente. Ah, eu lembrei de outra coisa. Eu vi a pessoa falando que você pode fazer uma consultoria da pessoa tal e entregar para ela um dossiê, né, da facial dela. Dossiê, o que é dossiê, né? Vou fazer analogia, tá? Isso aqui é um brinco. Isso é outro brinco. Vou fazer de novo. Não, brinco. Outro brinco. Outro brinco. Outro brinco. Então, você fala assim, eu tenho brinco? Tenho. Quando eu coloco todos esses brincos aqui, ó, dentro de uma caixa, ó, opa, ó, tá vendo aqui, ó? Significa que isso aqui é um case de brincos. Cada brinco desse teve um projeto para fazer. Esse brinco foi feito baseado num projeto. Todos esses projetos juntos formam um dossiê de projetos de brinco, dentro de um case. Então, quando a pessoa fala, eu vou fazer uma consultoria facial, entregar um dossiê para a pessoa, o dossiê é um acúmulo de vários projetos. Então, você faz um projeto de óculos, faz um projeto de maquiagem, faz um projeto de perfume, faz um projeto de mídias sociais, faz vários projetos. Quando junta tudo, vira um dossiê de projetos. Como muda o visual da pessoa quando ela muda o cabelo? Pode rejuvenescer, pode deixar mais afetuoso, pode deixar menos bravo, pode deixar mais jovem, pode deixar mais... Pode deixar tudo quanto é jeito. A ideia, a percepção é que quando você faz uma mudança numa pessoa, essa mudança tem que ser impactante, mas tem que vir de encontro ao desejo dela. O que ela gostaria que essa imagem transmitisse. Né? Nós falamos formato de rosto, falamos de maquete, falamos de cabelo, falamos de acessório, né? Falamos dessas coisas todas, né? E falamos, inclusive, dos cabelinhos aqui por trás, tal, não sei o quê, né? Então, o que nós vamos falar agora? Eu vou te dizer o que a gente vai falar agora. Ó, tchau.